Aqui nós vamos entender que a quantidade de dinheiro que eu ganho não irá me fazer uma pessoa rica, e sim como eu administro o que eu ganho. Mesmo que pouco, hein? E existem alguns padrões que ocorrem com as pessoas de mentalidade pobre que eu quero compartilhar com você agora. Por exemplo, o desejo de eliminar dívidas. Que desejo é esse que pessoas de mentalidade pobre têm, que é péssimo hábito de contar com o dinheiro somente para quitar dívidas? Saiba que isso é prejudicial à sua saúde financeira, seja pela ansiedade de comprar uma casa própria ou pelo conforto de ter um carro zero. As pessoas de mentalidade pobre não calculam o risco e o prejuízo que isso vem acarretar no seu bolso financeiro. E é claro que é intuitivo que quando a gente tem dinheiro na mão, a primeira coisa que a gente pensa é quitar dívidas. E isso pode fazer mais dívidas. E limpar o seu nome sujo pode fazer o quê? Mais dívidas. E muito pelo contrário acontece com as pessoas de mentalidade rica. Elas sabem que as dívidas são um fator impeditivo para o sucesso delas. Isso porque elas assumem somente compromissos financeiros que podem cumprir. Outra coisa é não construir uma meta maior que quitar dívidas. Ou seja, olha a dívida aí novamente. É um dos hábitos que fazem as pessoas de mentalidade pobre serem pobres. É um fato de não saber absolutamente nada sobre as suas finanças. Elas não sabem o quanto gastam e às vezes nem sabem o quanto ganham. Não definem metas e só se preocupam em resolver os problemas financeiros quando já está com a corda no pescoço. E aí, quando definem uma meta financeira, a única coisa que pensam são o quê? As dívidas. É como entrar, por exemplo, num avião e não saber para onde ele vai. Então, hoje, o que você precisa entender não é o quanto você tem de dívida, mas sim como ela foi gerada para que isso não vire um ciclo vicioso na sua vida. E para que isso aconteça, é necessário que você assuma as suas responsabilidades e as suas ações. Então, quais são os principais motivos que geram as suas dívidas? Temos a perda de um emprego, um divórcio, a falta de desorganização, compulsão por gastos, excesso por juros pagos. Você sabia que uma pessoa de classe média gasta mais ou menos 25% da sua renda em juros? E aqui eu não estou falando dos juros que quando você deixa de quitar uma dívida, mas sim dos juros que existe no financiamento de uma casa, por exemplo, de um carro, ou seja, qualquer tipo de prestação, até mesmo quando você faz a compra de uma roupa ou de um móvel. Ou seja, tem a prestação, a parcela, você está deixando 25% da sua renda em juros. Outra uma situação aqui é o trauma por dinheiro. Quer um exemplo? Quando sobra dinheiro aí na sua casa, você acha estranho? Você fica procurando alguma conta que talvez tenha esquecido? Aí passa uma semana, o dinheiro sumiu e ninguém viu? Pois é, isso é considerado um trauma, mas você nem sabia disso, não é mesmo? Mas agora você vai dar os primeiros passos para descobrir a raiz do problema para resolver o problema. Porque pense comigo, as suas dívidas, elas não são o problema. Elas são, na verdade, o quê? O resultado do verdadeiro problema. Então, como que você descobre o verdadeiro problema? É o seguinte, agora você vai baixar o arquivo que eu deixei para você aqui embaixo e você vai preencher ele assim. Nesse arquivo você vai encontrar as informações do tipo data, credor, valor, parcela, juros e motivo. Vou te dar aqui um exemplo para facilitar o preenchimento do seu exercício. Na data, por exemplo, 10/10/2000 e bolinha. Credor, minha mãe. Valor da parcela, R$500. Número da parcela, 1/10. Juros. Eu acredito que nesse caso não tenha, mas digamos que você esteja lá com a sua dívida do cartão de crédito ou no cheque especial ou alguma loja. Aí você vai colocar o quê? Os juros mensais dessa conta, ok? E o motivo. Aqui você precisa ser verdadeiro e específico, beleza?
Por exemplo, emprestei esse dinheiro para quitar um empréstimo que fiz para cobrir o cartão de crédito que estourou o limite por causa da conta XYZ. Sim, quando eu digo para ser específico, é assim que você deve fazer, beleza? Outra coisa importante é você não justificar os seus gastos, porque aqui você quer encontrar a raiz do problema e não esconder ele através de justificativas, ok? Depois de listar tudo, você vai fazer a soma e o objetivo disso é trazer à luz e não deixar nada escondido. Você não vai mais ser escravo dessa situação, ok? E aqui você vai identificar como a sua dívida foi gerada e não para de crescer. Talvez você identifique muitos motivos parecidos e quando isso acontecer, quer dizer que você está muito próximo de encontrar o seu sabotador. Então, o seu exercício agora é você listar todas as suas dívidas conforme a orientação que eu te passei, beleza? Destacando os motivos para que você possa verificar o que está desencadeando tudo isso. E a partir disso, nós vamos trabalhar melhor uma estratégia para você. Não vá para a próxima aula até que esse exercício esteja completo. Estou de olho em você, hein? Porque você vai precisar dele lá na frente. E eu te vejo na próxima aula. Lembra lá do seu sistema 1 e sistema 2. Não deixe o teu sistema 1 sabotar você, hein? Ó, de olho.